sejam bem-vindos em mais um podcast. Estamos abordando um assunto bem bacana, visão em foco. E temos aqui a nossa Valéria, que ela é médica oftalmologista pela USP, responsável pela técnica OIA Oftalmologia. Vamos agora assistir alguns dos nossos colaboradores. Eu sou o Joel, ótico há 40 anos. Nós trabalhamos com todas as especialidades de ótica, na linha de multifocais, bifocais, lente em alto índice, lente de contato, qualquer coisa relacionada à ótica nós estamos aí trabalhando. Então aí para atender todos os nossos clientes e parcelamos em todos os tipos de cartões, em até 6 vezes sem juro. Aqui nós trabalhamos com todo tipo de lentes nacionais, importadas, armações em acetato, metal, óculos solar, óculos clip-on, toda a variedade e todos os lançamentos no mercado você encontra aqui na nossa loja. Esse é um lançamento, é um óculos de metal clip-on, onde você resolve todo o seu problema. O grau vai aí, tá? E quando você sai no sol, você tem um óculos solar também. Esse também é um lançamento, é uma linha em acetato, também clip-on, o grau vai aí, certo? Você pode usar tanto o grau para longe ou multifocal, tá? Quando você sai ao sol, você coloca o solar, ele muda à frente, ó. Você tem uma lente solar Polaroid e muda totalmente a frente do óculos, ó. Faça sua consulta e venha fazer um orçamento conosco e veja o mundo de forma mais bonita. Uma visão clara é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Infelizmente, nossas crianças e adolescentes estão passando cada vez mais tempo em frente a telas. E a melhor maneira de se proteger contra isso é usando óculos com lentes de proteção. Aqui na Ótica Especial Class nós fazemos um teste de visão gratuito, capaz de identificar se o seu filho precisa usar óculos. Entre em contato agora mesmo com o nosso time e marque já o teste de visão gratuito do seu filho, aqui na Ótica Especial Class. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo? E também não quer gastar muito com isso? Então conheça a bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$120. Pacote com 10 artes por R$180. E pacote com 20 artes por apenas R$300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Nosso episódio está disponível no Play da Web Rádio 016 e no YouTube. Valéria, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço mais essa oportunidade da gente conversar um pouquinho mais de saúde ocular. Eu gostaria de começar perguntando sobre comer muitas cenouras melhora a visão. O papel, a dieta desempenha a manutenção da saúde dos olhos? Muito importante essa pergunta, né? Os olhos, eles fazem parte do corpo como um todo. Então tem uma máxima que eu uso, que se faz bem para o corpo, faz bem para o olho. Como eu vou pensar nisso, né? A gente sabe os alimentos que fazem bem, sabe o que faz mal. O que faz mal? Tabagismo, obesidade, sedentarismo, o diabetes, tudo isso faz mal para o corpo e faz mal para o olho. E o que faz bem para a nossa visão, né? A cenoura. Por que a gente fala tanto da cenoura? A cenoura tem carotenoide. E lá na nossa retina, nós temos células que captam a luz, que faz com que a gente enxergue bem. E ela tem nele esse pigmento, que é o mesmo pigmento que tem na cenoura. Então é importante sim para a visão. Outros alimentos, como os ovos, tem zinco, tem zeaxantina, que também são importantes para a visão. Alimentos com folhas escuras também tem vitaminas que faz bem para a visão. Peixe tem ômega 3, que também faz bem para a visão, ajuda na lubrificação ocular, nas glândulas de gordura. Mas eu preciso pôr isso na minha rotina? Você precisa ter uma alimentação saudável e incluir isso no dia a dia. Eu não quero que ninguém saia daqui e vá comprar uma vitamina. Eu quero que a pessoa coma bem, porque se ela fizer isso, se ela se alimenta bem no dia a dia, ela vai ingerir todos os alimentos que fazem bem e vai fazer isso, vai ter uma consequência de também ajudar na visão.
Algumas pessoas com doenças específicas e com desnutrições específicas precisam suplementar, mas isso é em consulta junto com o médico e com o oftalmologista. Sim. A afirmação de que comer cenouras melhora a visão é verdadeira. É verdadeira, pode comer cenoura que faz bem. E leituras em ambientes escuros. Ler em ambientes com pouca luz realmente prejudica a visão? Nossa, eu lembro de uma senhorinha que eu atendi com glaucoma, ela chegou falando assim: eu estraguei a minha visão porque eu lia na lamparina quando eu era pequena. Isso não é verdade. Quando a gente tem pouca luz, vai dificultar a leitura, mas isso não vai fazer mal para você. Vai diminuir o contraste, então a letra vai ficar menos evidente. Porém, isso não vai ter prejuízo. É claro, se você estiver desconfortável com isso, você vai para um ambiente mais claro que te traga mais conforto ocular. Mas mal, não. Entendi. Quais são os efeitos de ler em ambientes com iluminação inadequada para os olhos? O cansaço, né? Então, a gente, quando não tem um contraste bom, a gente tende a cansar mais rápido. E, às vezes, pacientes também que têm baixa de visão, ele precisa de um contraste maior, de uma iluminação maior. Então, pacientes com deficiência visual, por exemplo, eles precisam de um ambiente bem iluminado para que o contraste melhore. Vamos falar sobre a deteriorização natural da visão com a idade. A visão realmente se deterioriza naturalmente com o envelhecimento? Sim. Tudo na gente envelhece um pouquinho, né? No nosso olho, a retina, ela vai envelhecendo também. O nervo óptico, ele vai ficando um pouquinho mais fino. Porém, a pessoa consegue ter uma visão boa e adequada ao longo da vida. Essa visão vai dar para ela, vai conseguir ter as atividades, a qualidade de vida normal. Ela não vai deixar de enxergar. É importante porque se a pessoa está tendo algo acelerado, por exemplo, uma degeneração macular relacionada à idade, é um envelhecimento acelerado. Um glaucoma, que era para o nervo ir perdendo só um pouquinho com o envelhecimento, ela está perdendo muito camada de fibras nervosas lá na retina. Isso não é normal. Então, o idoso é para enxergar bem. Se ele estiver enxergando mal, é doença. Quais são as mudanças oculares típicas que ocorrem na medida em que envelhecemos? Sim, então, você já observou que às vezes você olha no olho do idoso, a primeira coisa que a gente vê, as pálpebras, né? Então, o envelhecimento, a pele vai ficando mais frouxa, vai diminuindo o colágeno, então vai tendo aquela queda, um olhar cansado, e às vezes essa queda pode atrapalhar até o eixo da visão. Então, você olhando, você já vê isso, né? Depois, olhando na parte colorida, na córnea, lá atrás, onde tem a íris que é colorido, você às vezes vê um halo branquinho, como se o olho fosse mudando de cor. Isso é uma alteração normal do envelhecimento. A catarata é uma alteração do envelhecimento. Então, o olho do idoso ele vai mudando. E com isso, pode ter um pouquinho de redução da visão, mas não muito. Entendi. E que medidas podem ser tomadas para manter uma visão saudável à medida em que envelhecemos? Ótimo. Então, como eu disse, né, o sedentarismo, os hábitos de vida vão manter a pessoa saudável e manter o olho saudável. Então, aquele idoso que se mantém ativo, que mantém o diabetes controlado, que mantém uma atividade ao ar livre, ele vai ter uma visão boa e vai ter uma saúde boa. Então, o que eu posso fazer além disso, né? Então, manter umas visitas frequentes aos meus médicos, incluindo o oftalmologista, controlar o diabetes, controlar a pressão alta, controlar o colesterol, tudo isso vai ajudar na visão. Então, é tudo muito importante. Tudo importante, todos os né? médicos, para visão, a gente acha que não, mas então é fundamental. Exames, tudo certinho. Às vezes a gente diagnostica o diabetes pela visão. Então, uma paciente que eu atendi no consultório, ela chegou com glaucoma agudo, porque ela fez um diabetes tão descontrolado que deu glaucoma, e ela nem sabia que tinha diabetes. E aí, no olho, a gente consegue ver alterações de quem usa medicação, porque lá eu consigo ver os vasos do meu corpo. É engraçado, né? Então, com o exame do oftalmologista, eu vejo os vasos. Então, se o meu vaso do meu olho está ruim, imagina o vaso do coração. É tudo ligado. Então, se algo não está funcionando bem, pode ter certeza que o rim não vai estar funcionando bem, o coração não vai estar funcionando bem. As coisas são ligadas. Então, as áreas da medicina, né, elas se fragmentaram muito. Mas o paciente, não. Ele tem a doença no olho, mas ele tem a doença no rim, no coração. Entendi, Valéria. E piscar os olhos. O mito de que piscar menos os olhos aumenta o foco de concentração é verdadeiro? Por que a gente pisca, né? É importante piscar.
E ó, já tem... quando a gente tá concentrado, né? O olho resseca, a gente pisca menos. E toda vez que eu pisco, eu distribuo a lágrima, certo? Se eu distribuo a lágrima é a primeira lente do meu olho. Como assim a primeira lente? Eu preciso de uma lágrima homogênea para a luz bater e entrar com facilidade. Se meu olho está seco, a minha primeira lente já está ruim. Eu vou enxergar embaçado. Além das consequências de ardência, irritação, o olho vermelho, todos os sintomas do olho seco. Então, eu preciso piscar, sim, várias vezes para distribuir a lágrima. E cada vez que eu pisco, eu tenho uma glândula de lágrima aqui em cima, eu estimulo a glândula também. Então, piscar, além de distribuir, faz com que eu produza mais. Entendi. E por que é importante piscar regularmente? Quais são as consequências de piscar muito? Ah, sim, Pouco né? tempo. Quando a pessoa está piscando muito, também não é normal. Às vezes ela pode estar com um cisco no olho, ela pode estar... Quem tem olho seco, às vezes fica piscando excessivamente com aquela tentativa de lubrificar mais, né? Então, o piscar excessivo também pode não ser... não é que vai fazer mal, não é isso, mas pode não ser adequado. E a gente pisca também por outros motivos, né? Tem até tics que são piscar. Então, tem que avaliar caso a caso. E se não for nada oftalmológico, pensar aí com os outros médicos o que pode ser também. Sim. Valéria, como as telas dos dispositivos eletrônicos afetam o padrão de piscar os olhos? Reduz muito. Todo mundo que já ficou no computador percebe. E isso tem estudo. Já colocaram pessoas no computador e sem computador. E observaram que quem está na tela pisca 10 vezes menos. Então, essa pessoa vai piscar 10 vezes menos, vai distribuir menos lágrima, o olho vai secar mais. Vai enxergar embaçado, vai arder. E o piscar, ele é fundamental para distribuir, para manter a integridade do filme lacrimal. Então, as telas fazem com que a gente pisque menos. Por isso é importante os intervalos, lembrar de piscar, umidificar o ambiente. Então, evitar ventilador, ar-condicionado direto no olho. Tudo isso faz com que piore o olho seco e diminua também a qualidade da lágrima. Agora, o óculos de leitura e presbiopia. O óculos de leitura pode piorar a visão de longe? Olha, uma pergunta muito importante que os pacientes fazem é se o óculos de leitura vai fazer com que o grau dele aumente e se o óculos de leitura vai piorar o grau dele para longe. Então, mito, tá? E se uma pessoa que não usa e vai usar o óculos só para leitura? Se ela tem a necessidade, tem o grau para perto, o que é a presbiopia, né? É a dificuldade de ver para perto do envelhecimento. Então, aquele paciente que até enxerga bem, mas ela precisa afastar muito e a gente coloca um óculos para ela ver bem de perto. Se ela colocar esse óculos de perto e olhar para longe, ele tem grau só para perto. Ele vai embaçar a visão de longe. Então, ele vai embaçar no período que ela estiver usando. Por isso que, às vezes, a pessoa ou usa para perto e tira, ou põe um multifocal. Mas ele não vai prejudicar no sentido de aumentar o grau, de modificar o grau. O grau da pessoa, do envelhecimento, ele vai alterar e ele vai aumentar, independente dela usar o óculos ou não, dela usar toda hora ou não. Isso é natural do envelhecimento. Então, pode usar o óculos, vai embaçar para longe, mas não vai prejudicar. Tá. Valéria, como a presbiopia afeta a capacidade de foco de perto? Tudo na gente vai envelhecendo, né? O olho também não é diferente, só que na oftalmo a gente envelhece o olho cedo, por volta dos 40 anos. A musculatura, quando a gente vai ver de perto, a gente precisa convergir. Então, a gente faz uma convergência. O que é convergência? O olho aproxima, a musculatura também contrai e a gente consegue enxergar, focar. Então, imagina uma lupa que movimenta o foco da câmera. Então, esse foco, quando a gente é jovem, ele é ótimo. Ele varia muito, muitos graus. À medida que a gente vai envelhecendo, o foco vai ficando cada vez menor. Cada vez menor. E eu vou perdendo essa capacidade de focar perto, longe, tudo. E aí o óculos vem para substituir isso. Então, eu coloco uma ajuda ali de perto que vai substituir essa dificuldade que minha musculatura do olho vai adquirindo por volta dos 40 e poucos anos. Quais são as opções de correção para as pessoas com presbiopia? A primeira opção que a gente oferece é o óculos, que é a menos invasiva e que ajusta aí na maior parte das pessoas, né? Mas hoje, nossas pessoas de 40 anos, elas são muito ativas, né? Então, nós temos atletas, nós temos pessoas que frequentam academia, que querem
ter atividades ao ar livre, e o óculos ele tem essa dificuldade. Então, outra opção é lente de contato. Então, a gente tem lente de contato que já é multifocal, para perto, para longe, e a pessoa consegue ficar sem o óculos. Além da lente de contato, é possível a cirurgia refrativa, a gente ajusta, deixa um grau para perto no olho, outro grau para longe, e a pessoa fica sem óculos também. Mas sempre damos aí as opções e o paciente escolhe aí de acordo com o gosto dele, com a preferência, com o orçamento. Agora vamos falar um pouco de cirurgias ocular e mitos. Valéria, existem muitos mitos comuns associados à cirurgia ocular, como LASIK. Ah, sim. A gente até comentou no outro podcast, né? Do LASIK, do PRK. Quais são os mitos, né? O primeiro, que as pessoas mais... eu posso fazer, não posso fazer. Como eu vou saber isso? Só examinando. Então, eu vou examinar a pessoa e tem gente que fala assim, eu acho que eu não posso porque eu tenho um grau X. Eu acho que eu não posso porque... Então, só examinando. Então, se a pessoa tem um grau estável, tem mais de 21 anos... e não tem, assim, nenhuma doença na córnea, ela pode fazer, tá? Outro mito é que nunca mais vou precisar de óculos. Pode precisar, tá? Não fiz a cirurgia, agora eu vou ficar 100% independente. Reduz muito, tem uma grande chance. Mas a gente não pode prometer, porque a pessoa depois... Eu operei com 20 anos, lá com 40 eu posso ter a minha presbiopia. Meu grau pode progredir um pouco ainda, mesmo estando estável por um tempo. Ou a gente tem tudo hoje muito calculado pelos aparelhos, pelos exames, mas todos os aparelhos, todos têm uma taxa de erro. Então pode errar um pouquinho, a pessoa ficar com um pouquinho de grau, meio. Mas aquela pessoa que tinha 5 e passa de meio, ela nem precisa do óculos. Agora quem tem 5 precisa. Então, apesar de tudo isso, tem a possibilidade de reduzir e de ficar independente do óculos. Agora, falar que o grau vai ficar 0 para sempre, eu acho que isso não. Quais são os riscos reais e as limitações dos procedimentos cirúrgicos? Todo procedimento tem riscos, inclusive de cegueira. Tá? Todo procedimento. Se a pessoa, eu brinco com meus pacientes, atravessou a rua, você está correndo um risco. Você tem o risco de ser atropelado e morrer? Tem. Você tem o risco na cirurgia? Existe. É muito baixo. É a cirurgia mais segura que tem, por exemplo, cirurgia refrativa, LASIK, PRK, cirurgia mais segura que tem, poucos segundos, um laser, não tem ponto, não entra dentro do olho, é super segura. Mas a pessoa pode ter uma infecção, é raro. A pessoa pode bater o olho poucos dias depois e o olho está mais frágil e tem uma perfuração. Então, é muito raro, o paciente tem que estar ciente dos riscos, sabendo que são baixos, e caso aconteça, ter um médico que vai estar ali para tratar todas as complicações dele e dar todo o suporte. Valéria, quais informações importantes as pessoas devem conhecer antes de considerar cirurgia ocular? Os riscos. Então, quando eu vou decidir de uma cirurgia, eu tenho que saber por que eu estou fazendo. Então, às vezes o paciente vai operar e pergunta o que incomoda ele. Eu falo assim, não, eu quero operar a minha visão, mas o que me incomoda é o lacrimejamento. Meu olho lacrimeja muito. Mas você vai operar a catarata, que é da sua lente do olho, esperando que melhore. Então, tem que alinhar as expectativas. Às vezes, o que incomoda o paciente não é o que necessariamente você vai corrigir. Então, o paciente às vezes fala, não, o que me incomoda mesmo, doutora, é minha pálpebra caída. Eu nem enxergo desse olho, mas minha pálpebra está caída, eu acho feio. Então, assim, é ouvir o que incomoda o paciente e alinhar a expectativa com a realidade. Então, eu tenho isso, eu quero isso, e a cirurgia pode te oferecer isso. Então, alinhar tudo com o paciente e para que ele tenha conhecimento do que vai ser feito, como vai ser feito, do pós-operatório, dos cuidados e dos riscos. Sim. Valéria, cuidados básicos com a saúde ocular. Quais são os cuidados básicos que todos devem seguir para manter uma saúde ocular? Cuidar da saúde do corpo. Então, se você cuidar bem do seu corpo, você está cuidando bem do seu olho. Então, mais uma vez, reforçando, né? A pessoa que faz atividade física, que cuida do seu diabetes ou não tem diabetes, não tem hipertensão ou ela é bem controlada. Deve fazer uns exames, né? Uma vez por ano. Seguir com o clínico. Evitar o tabagismo, que faz muito mal para a visão. Se ela manter tudo isso em dia e consulta oftalmológica,
Outra coisa muito importante, a pessoa às vezes ela não tem o conhecimento, ela vai, alguém vê o grau do olho dela, passa o óculos e ela fala: meu olho tá normal porque eu enxergo bem e me deram um óculos. Como está a retina dela? Como está o nervo? Como está a córnea? Então, não é porque ela enxerga bem que ela não pode ter doenças. Então, a visita ao oftalmologista, às vezes, é muito negligenciada. Glaucoma, por exemplo, que eu falo glaucoma porque é a área que eu gosto, é a minha especialidade, então eu gosto de falar, mas assim, é porque é silencioso. Se você não for e não procurar o oftalmologista e ele fazer um exame completo em você, você não vai saber que tem, até que tenha perdido visão. Então, se você mantém a saúde do corpo legal e uma visita anual com o seu oftalmologista, tá tudo bem. Você vai ter uma saúde ocular boa e se você tiver algum problema, diagnóstico é mais precoce, as orientações mais precoces. Como o acompanhamento do oftalmologista regular pode ajudar a evitar problemas oculares? Isso, a gente acabou comentando, né? Então, eu consigo orientar, fazer as orientações de saúde geral, de prevenção e, principalmente, se eu tiver alguma coisa, diagnosticar e tratar o quanto antes. Valéria, uma coisa muito importante é o uso de óculos de sol. Sim. É verdade que o óculos de sol são apenas um acessório de moda? Não, isso é mito, né? O sol, né, a radiação, a gente tem a radiação ultravioleta, né, a UVA, a UVB. Ela entra no nosso olho, ela pode causar danos em todas as camadas, na córnea, na retina, no cristalino. Ela é uma das causas do pterígio, sabe? Aquela membrana que cresce. Uma pessoa fala, tô com uma carninha crescida no olho. É uma das causas do pterígio, uma das causas da catarata. E ela também pode causar alterações na retina. Então, os óculos de sol precisam ser de qualidade. E precisam ter a proteção UVA, UVB. Se você tem um óculos de sol e ele não tem essa proteção, você está fazendo mal para sua visão. Por quê? Você coloca um óculos, imagina um óculos sem proteção. Quando eu coloco um óculos, a minha pupila dilata. O que acontece quando a pupila dilata? Entra mais luz sem proteção. Você está falando entre sol no meu olho sem proteção. Então, o seu óculos tem que ter proteção. Então, quando você for no seu oftalmologista, na sua consulta, leve seus óculos de sol. Eu testo de todos os meus pacientes os óculos de sol. Então, eu coloco lá no meu aparelho e eu consigo ver se tem proteção ultravioleta. Assim, ele sabe que o que ele está usando, independente do valor, tem proteção ou não. Sim. Quais são os riscos reais à exposição ao sol sem proteção para os olhos? Os riscos reais: pterígio, catarata, doenças na retina. E além disso, o sol, né? A gente fala do óculos, mas você pode usar chapéu, você pode usar. E o sol não faz mal só para o olho, né? O câncer de pele também. Então, tem riscos e ideal é que tenha um óculos com proteção. Se você usa um óculos sem proteção, além do risco, você está dobrando, triplicando o seu risco aí do sol. Às vezes até piora, né? Piora. Saúde piora. Quais são as características os óculos de sol devem ter e serem eficazes na proteção ocular? Eles têm que ter proteção de 95%, 100% dos raios ultravioleta. Então, a gente consegue ler lá na leitura do lensômetro o quanto ele tem de proteção. Usar o óculos enfraquece a visão? Não, mito. As pessoas falam, antes eu não usava óculos, agora eu estou dependente do meu óculos. É que quando você coloca o óculos, você enxerga tão bem com ele, quem tem grau, né, quem tem erro refracional, que quando ela tira, ela percebe a diferença e ela quer usar o grau. E alguns tipos de grau, eles vão aumentando, independente do óculos ou não. E aí ela vai no oftalmo, aumenta o grau. Ela fala, esse óculos está aumentando o meu grau. Mas não é o óculos, é seu olho mesmo, a gente só está corrigindo. Usar óculos torna os olhos mais dependentes dele? Não. Dependente no sentido de eu enxergo melhor, eu quero usá-lo. Mas não vai aumentar seu grau. Por que fala que fica dependente, né? É muito bom enxergar bem. Quem não tem grau e passa a enxergar bem, tem um querido paciente que ele é cabeleireiro. E ele fala que agora ele vê todos os defeitos. E que antes ele não via. Então isso é muito interessante. Ele fala, nossa, eu coloco agora, eu vejo todos os defeitos do paciente, do meu, esse óculos aqui entrega tudo. É claro, porque agora tá enxergando bem. Então dá diferença por isso. Valéria, quais são as indicações reais para o uso de óculos e lentes de contato? Uso de óculos.
Tem duas indicações, assim. A primeira é se o grau que a pessoa tem tá impactando na vida dela. Então, vamos supor que aquela pessoa que tem 0,25. Eu tenho meio e um olho só. Me impacta nada, porque meu outro olho não tem grau e eu não tenho dificuldade. De vez em quando cansa um pouquinho. Mas eu não uso porque é só em um olho e meio grau. Tem pessoas que são muito mais perceptíveis e falam, nossa, eu tenho meio grau, que é um grau baixinho, mas tá me cansando, tá me dando dor de cabeça. No final do dia eu sinto minha vista pesada. Então eu canso. Aí essa pessoa merece o óculos. E você perguntou da lente de contato, né? Primeira coisa do paciente, ele ter ciência que a lente de contato aumenta os riscos para a visão dele. Se é um paciente que não consegue cuidar bem da sua lente de contato, ele não deve usar. O que é cuidar bem? Ter um estojo limpo com a lente de contato, usar uma solução adequada, lavar a mão antes de colocar, respeitar o tempo de uso da lente de contato, qualquer irritação retirar. Então a lente é para usar 15 dias, a pessoa usa 3 meses. Uma amiga médica que quase ficou cega por causa de lente de contato, porque ela dormiu 3 dias no plantão com a lente. Então, ter as informações e o uso correto. Esse é o primeiro pré-requisito. Respeitando isso, o resto a gente avalia, mas é muito difícil alguém que não possa usar. Desde que ela tenha total consciência do uso, ela pode usar. E se uma pessoa que é acostumada a usar um óculos e vai até você e fala que não quer mais usar óculos, quer usar a lente de contato? Sim, a gente faz adaptação. Hoje tem lente gelatinosa, tem lente rígida. Eu sempre recomendo que tenha o óculos com a pessoa para não acontecer igual uma amiga minha que estava dirigindo com lente de contato, sem óculos, e ela coçou o olho e a lente caiu. Caiu onde? Ela dirigindo na estrada. O que a pessoa faz? Não enxerga. Então tem que ter o óculos de backup. Independente de vai usar lente para sempre, mas tem que ter o óculos. E ter mais de uma lente também, porque a lente pode cair. Se for lente de uso estendido, uma lente que você vai ficar por muito tempo, você tem que ter mais de uma lente. Entendi. E como os mitos podem afetar a forma como as pessoas cuidam dos seus olhos? Eu acho que o primeiro mito é enxergo bem e não tenho doença na visão. A pessoa não vai procurar. E tem doenças silenciosas. Então, estou enxergando bem, meu grau está estável, eu não vou no oftalmologista há 10 anos. Você pode ter doenças. Então, esse é o primeiro mito. O segundo mito, que é bem comum, é o óculos está aumentando o meu grau. É bem comum. E eu acho que os maiores são esses que eu lembro agora. Tem algum outro que você já ouviu falar? Que as pessoas perguntam? Não, faz 10 anos que eu não vou no oftalmologista. Tá vendo? Inclusive, marquei já, viu? Porque preciso urgentemente. Tá agendado. Valéria, qual o objetivo desse episódio em desmitificar conceitos errôneos? Eu acho que, assim, se as pessoas saírem daqui hoje sabendo que o olho... As pessoas saírem hoje sabendo que os olhos estão conectados no corpo, que ela precisa cuidar da saúde dela, que se ela cuidar bem da saúde dela, ela está cuidando dos olhos, esse é o primeiro ponto. E o segundo não é porque eu enxergo bem que eu não tenho nada. Então, são 2 pilares bem importantes. Um é cuide bem do seu corpo, da sua saúde, vá nos seus médicos, siga as recomendações. Hoje a gente tem muita informação, mas às vezes nem sempre a informação leva uma ação pela pessoa. E o segundo vá mesmo ao oftalmologista, consulte, veja se está tudo bem. Se está tudo bem, o próprio oftalmologista vai falar, olha, pode vir daqui 5 anos, não precisa ser tão frequente, venha daqui 2, o seu grau está estável, você não tem doença nenhuma, você não tem história familiar. Mas precisa que alguém te diga isso. E saber com quem você está na sua consulta, porque nem sempre é um médico e às vezes nem sempre eles dizem que não são médicos. Então, pergunte, você é médico oftalmologista? Porque você precisa ter clareza de com que profissional você está se consultando. Não só na medicina, mas na saúde em geral, nós temos diversos tipos de profissionais e você precisa saber exatamente, a informação é importante para a gente decidir com clareza o que é melhor para a nossa saúde ocular. Vamos no intervalo e já voltamos. Eu sou o Joel, ótico há 40 anos. Nós trabalhamos com todas as especialidades de ótica
na linha de multifocais, bifocais, lente em alto índice, lente de contato, qualquer coisa relacionada à ótica nós estamos aí trabalhando. Então aí para atender todos os nossos clientes e parcelamos em todos os tipos de cartões, em até 6 vezes sem juro. Aqui nós trabalhamos com todo tipo de lentes nacionais, importadas, armações em acetato, metal, óculos solar, óculos clip-on, toda a variedade e todos os lançamentos no mercado você encontra aqui na nossa loja. Esse é um lançamento, é um óculos de metal clip-on, onde você resolve todo o seu problema. O grau vai aí, tá? E quando você sai no sol, você tem um óculos solar também, ó. Esse também é um lançamento, é uma linha em acetato, também clip-on, o grau vai aí, certo? Você pode usar tanto o grau para longe ou multifocal, tá? Quando você sai ao sol, você coloca o solar, ele muda à frente, ó. Você tem uma lente solar Polaroid e muda totalmente a frente do óculos, ó. Faça a sua consulta e venha fazer um orçamento conosco e veja o mundo de forma mais bonita. Uma visão clara é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Infelizmente, nossas crianças e adolescentes estão passando cada vez mais tempo em frente a telas. E a melhor maneira de se proteger contra isso é usando óculos com lentes de proteção. Aqui na Ótica Especial Class nós fazemos um teste de visão gratuito, capaz de identificar se o seu filho precisa usar óculos. Entre em contato agora mesmo com o nosso time e marque já o teste de visão gratuito do seu filho, aqui na Ótica Especial Class. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça a vidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$120. Pacote com 10 artes por R$180. E pacote com 20 artes por apenas R$300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site vidmedia.com. Vidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Já voltamos do nosso intervalo com a Valéria. Bom estar aqui com vocês hoje. Valéria, eu queria saber, a estética hoje está em todas as áreas, Sim. né? E como que está nessa parte da oftalmologia? A estética tem um lado muito bom, como tudo, né? E tem um lado que a gente tem que tomar cuidado. O lado que a gente tem que tomar cuidado primeiro, né? Tentar mudar a anatomia do olho e tentar fazer coisas invasivas. Então, hoje a gente tem acesso, né? Mas roda aí os vídeos de alguém que mudou a cor do olho para azul, fazendo injeções dentro do olho, destruindo tecidos oculares, invadindo a córnea. Então, assim, é perigoso. É perigoso você ficar cego, né? Então, assim, a estética, até que ponto ela tem que ir, né? Até que risco eu tô me submetendo para melhorar ou para achar que eu vou melhorar algo. Então, isso são as coisas que devem ser evitadas. Por outro lado, tem a estética que é funcional. Aquele paciente que ficou com o olho branco, você viu o paciente que às vezes perdeu a visão e fica com o olho branco e incomoda. Então, a gente tem tatuagens que faz para desenhar como se fosse uma íris, uma parte colorida, que devolve ali um pouco da autoestima, que melhora a qualidade de vida. Isso é muito interessante. Tem a parte funcional, né, como eu disse, pacientes com traumas, com pitose, que isso dificulta o campo de visão. Então você vai lá e devolve a função do olho, você harmoniza, isso devolve a autoestima para a pessoa, tá? Então, não é tomar cuidados com os excessos. Então, nós temos hoje diversos procedimentos. Às vezes a pessoa está lá com uma bolsinha, com excesso de pele enorme, vai num esteticista, ele aplica coisa, mas é cirúrgico. É cirúrgico, você precisa tirar, você precisa refazer a anatomia. Então, temos hoje muitos profissionais da estética em todos os ramos. No olho, eu recomendo um oftalmologista, porque você tem os riscos potenciais de cegueira. E as complicações, às vezes você faz uma cirurgia e retira muito, você pode ficar com o olho muito exposto, um olho seco, depois isso dá até perfuração no olho. Então, a estética vai até onde isso não interfira na minha saúde.
Valéria, vamos supor que eu tô andando no centro e vejo um óculos. Mas, claro, vou lá, pego, ponho, adoro. De grau? Não. Óculos de sol, vamos supor. Ah. Não é eficaz, né, usar esse tipo de óculos pra mim, né? O que acontece, né? Os materiais, esses materiais às vezes têm até metais pesados que podem passar pra minha pele. E a lente, eu não sei a origem, né? Daquela qualidade de lente. Então, imagina, como eu comentei, né? Eu dilato meu olho, quando eu coloco uma proteção, minha pupila abre um pouco mais. Entra mais sol sem proteção, isso vai ter fatores, vai prejudicar a minha visão. Então, os óculos de sol, eles têm que ter proteção UVA-UVB. Tem que ter uma proteção contra os raios ultravioletas. Então, teste o óculos. Na feirinha ali a gente não consegue testar. Então, eu recomendo comprar em óticas os óculos de sol. E aquele óculos de grau? Que a tia vai lá e fala, nossa, tô enxergando. Já viu? Tem. Aquele óculos, nem sempre ele tá ajustado. E o que ele faz? Ele põe os graus mais comuns. E realmente, para algumas pessoas, vai ser parecido com o grau dela. Porém, não tem como saber se está certo. E aí, ela pode estar com um grau em excesso, e isso dá cansaço, ou um grau também faltando, e isso prejudicar a visão. E ele não corrige o astigmatismo. Geralmente, esses óculos, eles são só para aproximar, só para aumentar, como se fosse uma mini lupa ali para perto. Então, se eu quero ter a exata certeza de qual é o meu grau, eu preciso testar. E qual que é o outro risco disso? Você acha que a pessoa que pegou o óculos da feirinha, ela vai no oftalmologista? Não. Se ela tiver um glaucoma, ela não vai saber. Se ela tiver uma retinopatia diabética, ela não vai saber. Se ela tiver um câncer dentro do olho, que a gente pode ter, ela não vai saber. Isso vai postergar um problema, o diagnóstico de um problema dela. Valéria, eu gostaria de agradecer, né? Eu que agradeço. Por ter participado do nosso podcast, né? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre você e sobre a sua clínica. Obrigada. Bom, atualmente eu faço especialização em glaucoma lá no Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Fiz toda a minha formação, estou há 10 anos lá e faço pesquisa doutorado em glaucoma. Atendo na OIA Oftalmologia, sou responsável técnica pela OIA e atendo também no Hospital das Clínicas pelo glaucoma. Como que funciona, né, o atendimento lá na nossa clínica? Nós atendemos todas as idades, então do recém-nascido, do bebezinho que nasceu até o idoso, nós atendemos. Temos diversas especialidades, então a gente teve um carinho, um foco muito grande em escolher os melhores profissionais para atender lá com a gente. Então todos os colegas que atendem lá são também formados pela USP em oftalmologia. E o foco, né? Qual que é a nossa missão lá? É fazer um atendimento integral, é não olhar só o olho e liberar o paciente. Então eu quero saber da diabetes, eu quero saber se ele está fumando, se ele está ansioso, porque isso interfere na visão. Então hoje, né, as consultas estão cada vez mais rápidas. Tem ali os convênios que obrigam o médico a atender em 15 minutos. Eu atendo em 1 hora. Então, assim, esse foi o modelo que eu escolhi para mim, para dar um atendimento de qualidade, o que a gente escolheu lá na OIA. Para que a gente consiga ter um atendimento integral e a pessoa saia de lá realmente com todas as dúvidas sanadas, com seu tratamento com os objetivos bem claros. Se ela for operar também, tenha acesso ao médico com facilidade para tirar as dúvidas. Então, tudo isso a gente fez com muito carinho para que o paciente tenha o melhor atendimento possível. Obrigada, Valéria. Obrigada a você, telespectadores. Até mais.